O Via Justiça de hoje fala sobre os desafios da segurança pública no Brasil. Nossos convidados, a advogada Carla Silene e o promotor de justiça Henrique Macedo, ambos do Instituto de Ciências Penais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O direito e a defesa social no enfrentamento das violências que avançam no país. Doutora Carla, doutor Henrique, como analisar a segurança pública no Brasil? Puxa vida, falar de segurança pública é falar também de cidadania, é falar da obrigação que todos os agentes que compõem o Estado têm de contribuir para que nós tenhamos uma vida em coletividade, em sociedade mais harmônica, mais pacífica e prazerosa de se viver. E o senhor, o que diz, doutor Henrique? Nós precisamos pensar a segurança pública de forma integrada. Não é o reforço de uma outra instituição, de uma outra ação policial que nós resolvemos. Não há solução mágica, não é nem o recrudescimento da legislação e nem um desencarceramento. Há que se pensar a segurança pública como uma política de Estado, integrando todos os órgãos, sejam diretamente relacionados à segurança ou não. Mas a solução passa por uma revisão completa de uma política de Estado. Aumenta a criminalidade, aumenta a sensação de insegurança, a cidade se transforma em espaços públicos degradados. Por que, doutora Carla, a situação chegou ao ponto que está? Por que o Brasil falha na segurança pública? Na medida em que a população percebe essa ausência do Estado conseguindo proporcionar a esperada segurança pública, a gente observa um desrespeito do próprio cidadão por esse espaço público. Então, a ausência do Estado em pontos cruciais tem gerado essa indiferença ao que é coletivo. É um ponto. Por isso que quando a gente começou a falar que falar de segurança pública é resgatar também cidadania, porque eu também não posso delegar somente ao Estado esta responsabilidade. Ela está e é responsabilidade de cada um de nós nesse conjunto de ações. O doutor Henrique disse muito bem quando ele falou, a questão não é de um órgão ou de outro órgão. Há que se pensar num trabalho coletivo para que o resultado seja o que todos nós queremos. E é curioso que no exato momento em que a gente percebe essa ausência do Estado, a nossa população venha pedir medidas mais rígidas, mais duras, acreditando que vai ser isso que vai trazer a segurança. Quando, na verdade, a gente observa que é o contrário, né? A gente precisa de equilíbrio, de promover outras políticas públicas para que lá na frente a gente tenha um resultado mais interessante. Doutor Henrique, qual é o tamanho dessa insegurança hoje? Como ela se reflete psicologicamente nas pessoas? Nós temos aproximadamente 1000 crimes previstos na legislação brasileira. São 1000 condutas que configuram crimes. Mas, basicamente, toda a nossa população carcerária está presa por praticamente 5 crimes. São crimes contra o patrimônio, são crimes de tráfico, são crimes sexuais e são crimes de homicídio e crimes de trânsito. Na verdade, esse é o grosso da nossa criminalidade. E 60 mil homicídios por ano, 50 mil mortes no trânsito por ano, 300 mil feridos no trânsito por ano, isso vai se repercutindo de tal forma na sociedade que gera uma sensação de insegurança muito grande. E ao longo dos anos, o Estado foi se perdendo e perdendo a capacidade de reagir de forma articulada para responder a esse anseio da sociedade. Eu gostaria até de trabalhar um pouco com os dados trazidos aqui pelo doutor Henrique. Olha que situação curiosa. Mais de 60% dos presos do nosso sistema carcerário estão lá pela prática do tráfico e do roubo. E a gente se pergunta, se eu tenho mais de 1000 crimes, por que somente esses é que desaguam essa população carcerária? Então a gente vai pensar em um sistema que tem uma seletividade desde o início direcionada a somente levar determinados
criminosos, né, para dentro desse sistema. Isso é muito sério. E quando a gente fala do homicídio, Minas Gerais tem um dado que ainda precisa ser bem avaliado, porque nós não conseguimos apurar nem 10% dos homicídios em Minas Gerais. Por quê? Porque a nossa polícia civil, que é a polícia investigativa, está sucateada, ela não dá conta de investigar tudo isso, assim como outros tantos desses crimes que o senhor trouxe aqui para nós, que poderiam também estar sendo melhor investigados e a gente vive esse sistema caótico. Se me permite, a gente sempre trabalhou com uma criminalidade aparente e as respostas estatais sempre foram com esse tipo de crime. Então, o crime contra o patrimônio, o tráfico, é aquele crime que gera um estado de flagrância e uma polícia militarizada consegue responder. Fato. Nós nunca trabalhamos de forma inteligente, organizada e com investimentos em crimes que demandam investigação. Então, para se apurar um estelionato, para se apurar crimes do colarinho branco, crimes de corrupção que lesam muito mais o nosso patrimônio e a nossa vida cotidiana, exigem investigação, exigem dinheiro, exigem investimento. O sucateamento das polícias civis, das perícias, das formas de investigação organizada geraram esse quadro que acabou sendo seletivo. A senhora diria, doutora Carla, que os criminosos estão mais organizados que o Estado? Eu não consigo pensar que ele esteja mais organizado que o Estado. Eu penso que eles têm atuado na desorganização desse Estado. Isso que o doutor Henrique falou. Quando o Estado não se preocupa em investir na investigação, numa inteligência, numa comunicação entre os setores, quando a gente pensa que hoje, para a gente ter um atestado de antecedentes criminais, nós temos que pedir em cada comarca, porque não há ainda um sistema que integre tudo isso, a gente começa a perceber que se isso não está funcionando, todo o demais vai ter problema. E considerando ainda a questão das armas que tanto se fala, a gente tem aí uma desorganização do Estado nesse controle e, por isso, essa desorganização é que permite tanta violência. Doutor Henrique, quem mata, quem morre? A partir dessa constatação, como explicar os índices crescentes de violência à luz da sociologia? A maior parte dos crimes violentos de sangue, sejam contra o patrimônio ou sejam relacionados aos crimes contra a vida, eles infelizmente atingem as populações de baixa renda e já atingem aquela população já marginalizada. Como a doutora Carla disse antes, são aqueles mesmos carentes de serviços sociais do Estado, que não foram alcançados por políticas de prevenção que acabam gerando. Hoje nós temos crimes graves, como por exemplo um latrocínio, um roubo seguido de morte, mas que na população morta por violência representa ainda um percentual muito menor. A grande massa de pessoas que morrem são pessoas já marginalizadas e já integrantes de uma prática criminosa. Isso acaba gerando uma baixa capacidade do Estado de se apurar. Então esse índice de que chegamos entre 5% e 8% de apuração de homicídios, acaba reproduzindo esse sistema violento e dando a sensação de impunidade e fomentando mais e mais homicídios. Gostaria que a senhora falasse, doutora Carla, sobre as políticas de segurança pública no Brasil. Onde elas falham? Elas falham desde o início porque a gente tem pensado segurança pública somente na repressão e na punição em especial, quando na verdade esse pavor que a população tem, se a gente estivesse canalizando as nossas políticas públicas para o antes, para a prevenção, talvez nós estivéssemos acertando mais. Enquanto continuarmos achando que se combate o crime simplesmente punindo, o resultado vai ser só a multiplicação de pessoas dentro do sistema carcerário. E por isso que a gente diz, é necessário investigação para que a gente compreenda em cada situação, em cada um desses mais de 1000 crimes que nós temos no nosso ordenamento, qual é a origem. A partir de se conhecer a origem disso, a gente tem condições de trabalhar preventivamente. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e os desafios da segurança pública no Brasil. Participam do programa a advogada e professora de Direito Penal Carla Silene e o promotor de Justiça Henrique Macedo, ambos do Instituto de Ciências Penais. Doutor Henrique, a doutora Carla terminou o bloco anterior falando sobre políticas públicas e eu queria também a opinião do senhor a respeito. Por que elas não estão conseguindo combater a criminalidade como se esperava? O Constituinte de 88, ele criou um modelo federativo de União, estados e municípios e disciplinou competências entre eles e uma repartição tributária. 85% de todo o gasto da segurança pública brasileira parte dos estados. Os estados, nos últimos anos, não têm dinheiro para bancar todo o problema da segurança pública. Temos um país de tamanho continental, que faz fronteira com 10 países, 4 deles são os maiores produtores de drogas do mundo, ou seja, é mais do que urgente a iniciativa tomada recentemente pelo governo federal de se criar um sistema único de segurança pública e também elaborar um plano nacional de segurança pública. E não é um plano policial, é um plano de segurança pública. Por isso, tanto o Ministério Público, o Judiciário, a OAB e todas as entidades que participam desta causa devem ser chamadas a participar e integrar esse sistema que visa a levar políticas de segurança pública para todos os entes federados. E agora, com dinheiro, para que isso aconteça de verdade. Gostaria que a senhora falasse sobre o peso do tráfico de drogas nessa realidade da insegurança no Brasil. É possível vencer o tráfico? Olha, Carlos, o que a gente tem observado, e aqui eu trago dados, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é um outro instituto que trabalha muito essa questão das drogas, é de que, na verdade, a chamada guerra ao tráfico tem sido um grande tiro no pé da segurança pública. Porque na medida em que se pensa no tráfico como guerra, nós temos perdido essa guerra. E isso se revela muito claramente quando a gente pensa nos números que temos nos nossos presídios hoje. Se hoje a polícia fizesse uma operação e prendesse 100 jovens que estavam traficando, a gente pensa, então a sociedade está livre de 100 traficantes. Infelizmente, amanhã, quando a polícia retornar ao trabalho, ela vai ter 200 jovens ocupando esse espaço. E o dia que ela prender esses 200, depois nós teremos 400. Ou seja, nós estamos encarcerando a nossa juventude em razão de uma política de guerra às drogas que não tem funcionado. Como vencer o tráfico? Com inteligência e investimento. Não é possível mais pensar que nós podemos combater o tráfico de drogas com a prisão do varejo. Ela tem que ser mantida, ela tem que ser pensada, ela tem que ser equacionada, mas é somente um enxugar gelo. Se nós não tivermos um trabalho de investigação, investimento das polícias civis e da Polícia Federal, para que o grande traficante, toda a cadeia produtora e revendedora da droga no Brasil seja encarcerada, seja presa e levada à justiça para ser responsabilizada, nós já teremos perdido esta batalha. Doutora Carla, considerando a segurança pública como um bem coletivo, pergunto para a senhora, por que está difícil manter a ordem pública como bem coletivo? Porque as pessoas passaram a entender, nessa ausência que houve de uma segurança, que elas podem realizar a justiça por si próprias. A ideia da vingança, a intolerância que a gente tem assistido, essa compreensão de que eu posso, da forma que eu entendo melhor, defender os meus direitos, tem nos tornado uma sociedade bastante agressiva no trato uns com os outros. E isso me preocupa demais quando a gente fala de segurança pública, porque as pessoas acham que a segurança pública ela é só essa parcela do Estado tendo que resolver esse problema. E quando a gente começa a ver pessoas que estão amarrando umas às outras nos postes, fizeram até tatuagem na testa de um rapaz recentemente, essa perda do bom senso, da confiança, temos que lembrar o seguinte, agir violentamente é algo que qualquer um de nós é capaz de fazer. Repudiar uma agressão violentamente, todos nós somos capazes de fazer, mas não é isso que um Estado democrático de direito busca quando nos reúne. Ele busca que nós tenhamos forças para combater efetivamente aqueles que estão praticando condutas que não são toleráveis na sociedade. E quando o Estado falha nisso,
faz surgir essa intolerância que a gente tem assistido e que não é nada agradável conviver com ela, né, doutor Henrique? Doutor Henrique, é preciso reformar as instituições de administração da justiça criminal. Quais são as dificuldades que essas instituições enfrentam? Elas enfrentam dificuldades na falha de governança e na falha de trabalho articulado. A Justiça, o Ministério Público, as polícias foram instituições criadas pelo Constituinte 88 e ainda 30 anos depois estão aprendendo a trabalhar em conjunto. A atuação não articulada de todos esses setores prejudica muito a segurança pública. Só queria, se me permite, retomar um pouquinho a fala da doutora Carla. Este ambiente em que nós vivemos, quase de crise social, de intolerância, ele é muito grave nos dias de hoje. Se nós vivíamos uma intolerância no trânsito há pouco tempo atrás, hoje ela parte de todos os lados. A intolerância política, nesta época de eleições, a intolerância com o diferente, a intolerância religiosa. Em todos os aspectos, nós estamos construindo e reforçando práticas sociais que fomentam esta intolerância. Isso é muito grave. As nossas instituições, elas têm que aprender a trabalhar de forma integrada e com um senso que os americanos gostam muito de falar, de accountability. Nós precisamos aprender a trabalhar de forma a prestar contas para a sociedade do que produzimos. Eu digo sempre no Ministério Público, não importa se você consegue trabalhar 14, 16 horas por dia, qual resultado trouxe para a sociedade? É preciso se vencer um padrão de cultura do esforço e se trabalhar numa cultura de resultado. Em que contribuímos para a segurança pública? Esse deve ser o nosso alvo. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando os desafios da segurança pública no Brasil. Participando do programa, a advogada e professora de Direito Penal Carla Silene e o promotor de Justiça Henrique Macedo, ambos do Instituto de Ciências Penais. Doutora Carla, até que ponto a insegurança no país está comprometida pela impunidade? As pessoas falam impunidade como se isso fosse um dado muito real. Eu não consigo falar impunidade quando eu penso que o nosso sistema carcerário hoje ele cresceu mais de 400% em relação aos últimos 20 anos. O que a gente tem, na verdade, é um sistema que não impede, por isso nós falamos da prevenção, não impede a prática do crime. Agora, punição nós temos tido sim. As polícias têm trabalhado muito, tanto a polícia investigativa quanto a polícia preventiva, no sentido de efetuar prisões. Agora, quando eu não combato antes da ocorrência do crime, eu vou ficar o tempo todo só prendendo. Essa sensação de impunidade que se fala, ela não corresponde ao que, na verdade, a gente está vendo na prática, com o número de processos que aumentou, com o número de pessoas presas que aumentou dentro do nosso sistema. Doutor Henrique, o problema da segurança hoje, né, já teria, na visão do senhor, ultrapassado os conceitos tradicionais do direito, ou seja, o direito foi até um ponto e daí para frente não consegue resolver? O direito ele não dá conta de tudo e ele não precisa ser pensado dessa forma. Há outros remédios a serem aplicados para a segurança pública. Mas, pegando um gancho na resposta anterior da doutora Carla, até para responder seu questionamento, nós aqui temos alguma divergência sim. Eu acho que a impunidade ela é um grande fomentador. Nós, não só culpa do direito ou do processo penal, mas da nossa forma de responsabilizar a prática criminosa. Dizem muito que somos o país que tem a terceira maior população carcerária do mundo. Na verdade, se olharmos pelo número de habitantes e não números absolutos, somos o 34º do mundo. Somos um país que encarcera muito, mas não tanto quanto foi alardeado. E outra questão, encarceramos mal. Encarceramos, por exemplo, não de uma forma a responder os 60 mil homicídios por ano.
se só conseguimos apurar a autoria de 5 a 8% dos homicídios, quer dizer que se uma pessoa hoje mata no Brasil, ela tem 92% de chance de jamais ser descoberta. E se for descoberta, apenas 10% desses que têm autoria revelada chegam um dia a serem condenados e iniciar o cumprimento de pena. Então isso é só uma amostra do homicídio, mas isso repercute em todos os crimes. O direito tem que ser repensado de uma forma não somente da punição, mas desde a prevenção e a apuração, para que haja uma responsabilização certa e para que a sociedade volte a acreditar que ela pode noticiar um crime e que essa autoria será revelada e a pessoa será responsabilizada. Doutora Carla, agora tem o direito à tréplica, né? Ah, claro. Não, mas aqui são visões, eu não vejo nem tanto como divergência, eu vejo como complementar, porque de fato, quando não se investe nessa questão anterior, o resultado é o que a gente tem colhido. Mas falar em impunidade, para mim, é que é difícil pensar com tanto encarceramento. As pessoas comemoram hoje a prisão de alguém. Nós não temos que comemorar a prisão de ninguém, nós não temos que comemorar a criação de leis penais, porque isto revela exatamente a nossa incapacidade de viver em sociedade. Quando se cria uma nova lei com novos tipos penais, o que a gente está dizendo é que estamos falidos em relação a todas as políticas anteriores, porque o direito é o último que atua, não é verdade, doutor Henrique? Ele chega depois que o fato já aconteceu, que o problema já está posto, que a lide, o conflito já se instalou. Então, isso é o sinal de que todo o sistema anterior falhou. Então, a ideia de que nós vamos resolver simplesmente com mais leis é que é o grande gargalo que eu tentei aqui trazer quando se fala em impunidade. Um país que tem tantos crimes, um país que tem tantas pessoas encarceradas, alguma coisa está falhando muito gravemente no antes. E é esta a nossa preocupação. Doutor Henrique, armar o cidadão é a solução para conter as violências? Não é a solução, mas eu penso que há um caminho intermediário. Eu acho que o Estatuto de Desarmamento ele andou mal ao impossibilitar o porte e a posse da arma de fogo a todo e qualquer cidadão. Hoje, um cidadão sem nenhum antecedente, que mora numa zona rural, que necessita de uma arma de fogo para proteção, há localidades em que trabalhei que o destacamento da Polícia Militar mais próximo ficava a mais de 65 quilômetros. Então era necessário. Essa pessoa jamais conseguiria autorização para a posse. O nosso discurso ele é muito extremista, típico de tempos de intolerância. Ou vamos armar todo mundo e todo mundo sair na rua portando uma arma de fogo, ou ninguém tem acesso à arma de fogo. Eu acho que pensar a posse, e a posse significa possuir arma de fogo ou em casa ou no local de trabalho devidamente registrada e com autorização da Polícia Federal, talvez seja um caminho intermediário para vencermos situações e reduzirmos um pouco a sensação de impunidade e o senso de proteção do cidadão. 1 minuto, estamos chegando ao final. Rapidamente a senhora, doutora Carla. Só queria dizer, em cima do que trouxe aqui o doutor Henrique, que eu penso absolutamente contrário dessa questão das armas. Entendo que nós temos instituições que são responsáveis pela nossa segurança. E como mulher, sou obrigada a dizer aqui, muitas mulheres estão morrendo porque os seus companheiros estão armados em casa. Quer o Estado controle isso ou não, isso é uma grande preocupação. Considerações finais do senhor, doutor Henrique? A segurança pública ela tem que ser pensada sempre pela prevenção, pela repressão também, mas de forma articulada. Não é apenas um problema policial. Toda a sociedade deve estar envolvida e o Ministério Público está sempre à disposição para integrar este diálogo e prestar resultados à sociedade. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a advogada e professora de Direito Penal Carla Silene e com o promotor de Justiça Henrique Macedo, ambos do Instituto de Ciências Penais. Nosso e-mail para contato viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.